Bem-vindos ao canal Economia e Investimentos Fácil. Vamos falar sobre o Luiz Barsi. Eu aprendi bastante sobre investimentos com ele. Se você quer ser um investidor aqui no Brasil, é bom você entender a estratégia dele. Já deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdos de investimento e economia. Luiz Barsi, para quem não conhece, é o maior investidor pessoa física do Brasil, com uma fortuna estimada de 4 bilhões de reais. O mais bizarro disso tudo é que quando ele era criança já trabalhou de engraxate, já vendeu bala no cinema, ficou órfão cedo. Mas eu queria fazer uma simples pergunta sobre isso, porque você começou, como a gente colocou no resumo, trabalhando muito novo, você foi engraxate, vendeu balas no cinema, ficou órfão também, extremamente novo. Eu já li que sua mãe, inclusive, ela chegou a ser expulsa, né, pelo sogro, depois que o seu pai faleceu. Ela foi convidada a sair, né? Convidada a se retirar. Aumentaram o aluguel para um pejorativo. E como que você se interessou por bolsa de valores em uma época também onde a informação não estava dispersa como está hoje, onde simplesmente todo mundo vê vídeo na internet, pessoas que já tiveram sucesso. Era um outro Brasil. Como é que foi esse começo? Na verdade, eu não me interessei pela bolsa, eu me interessei por empresas, né? Por projetos de empresas. E a única maneira que você tem de participar de projetos é através do quê? Através da aquisição de ações. Ele começou a investir há mais de 50 anos atrás, na época do governo militar. Você tem noção que estava tendo uma... Vocês sabem o que é no Brasil? Bizarro demais. Imaginam como estava a bolsa de valores naquela época. Vamos falar sobre a estratégia do Luiz Barsi, que fez ele chegar ao bilhão. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é só para te passar conhecimento para você estudar mais. Você tem que se sentir seguro para investir. A estratégia do Luiz Barsi se resume em investir em setores perenes. Aí você me pergunta, o que é setor perene? O setor perene, você pensa num setor da economia que daqui a 50 anos você acredita que ainda vai existir esse setor dentro da economia. Além disso, tem que ser um setor seguro, com receita recorrente. E você também tem que se perguntar, será que numa crise essa empresa iria se sair bem, vendendo um determinado produto que ela vende no meio de uma crise? Vou te dar um exemplo, por exemplo, o setor bancário. No setor bancário, não importa se está tendo crise ou não, as pessoas continuam tendo conta nos bancos. Embora o banco empreste dinheiro, pode ser que na crise o banco tenha um lucro reduzido, a inadimplência suba. Mas quando a crise passa, o banco volta a lucrar. É um dos setores perenes e daqui a 50 anos, provavelmente o banco vai continuar existindo. O banco já existe há mais de 200 anos, né? O Banco do Brasil, por exemplo, não tem previsão para os bancos deixarem de existir. Outro setor perene, por exemplo, é a energia elétrica. Hoje em dia é usada em tudo. Mesmo numa crise, as pessoas continuam usando energia elétrica, seja para ligar geladeira, por exemplo, lâmpadas, por aí vai. Além disso, as pessoas priorizam pagar a conta de luz para não ser cortado durante uma crise. Considerado também um setor perene, energia elétrica. E também investe em seguradoras, que é um setor bem perene. Pois mesmo daqui a 50 anos, as pessoas ainda vão estar contratando seguros, seja para carros, motos, casa, seguro de vida, tem seguro de plantações no agro e por aí vai. Seguros de incêndio e milhares de outros tipos de seguro. Além de ter uma renda bem recorrente, já que é pago mensalmente o seguro. Além disso, as empresas de seguro não têm dívidas, pois elas têm que ter dinheiro em caixa para poder pagar o sinistro caso ocorra. Por conta de não ter dívidas, é também muito seguro. Depois disso, ele também investe no setor de saneamento básico, que é um setor bem perene da economia, pois saneamento básico sempre vai existir nas cidades. As pessoas também priorizam pagar saneamento básico durante as crises. Pensando bem, acho que saneamento básico é para a vida toda, né? Acho que daqui a 500 anos ainda vai ter saneamento básico. E por último, telecomunicações. Também é um setor perene, porém eu acho um pouco mais arriscado, já que a tecnologia pode avançar muito rápido. Dependendo da empresa, pode ser que ela não consiga acompanhar o desenvolvimento da tecnologia ficando para trás. Daí podem surgir empresas novas, com novas propostas. Embora o setor seja muito bom, as pessoas no futuro com certeza vão se comunicar entre si. Mas a gente não sabe que tipos de tecnologia vão existir daqui a 50 ou 100 anos sobre telecomunicações. É um setor seguro, mas eu acho arriscado você achar a empresa certa que vai durar esse tempo todo, devido ao avanço da tecnologia e as inovações. A gente tem um caso, por exemplo, da Oi, que tá aí sofrendo demais. Ele chamou sua estratégia dele de BEST, o B de bancos, o E de energia, o S de seguros,
o segundo S de saneamento básico e o telecomunicações. Outra parte da estratégia do Luiz Barsi é investir em empresas que pagam muitos dividendos. Para ele, em empresas que pagam pelo menos 6% de yield ao ano. E para ele são empresas seguras, já que ela distribui lucro. É uma forma de medir se a empresa é segura. Além disso, você pode pegar os dividendos para comprar mais ações e assim fazer a bola de neve dos juros compostos. Outra estratégia do Luiz Barsi é investir 100% nas empresas brasileiras, né, em ações brasileiras, sem se expor ao exterior. Eu tentei pesquisar a respeito disso para ver se tem algo concreto, porque ele falando isso com absoluta certeza, e não achei. Eu achei frases da filha dele comentando sobre isso em entrevista, em podcasts por aí, mas eu não achei nada que bata o martelo. Entre essas coisas que eu achei foi sobre pessoas comentando de... Na época dele era muito difícil investir no exterior, você precisava de muita grana para mandar no exterior para compensar, então ele preferia investir mais aqui no Brasil. E segundo, que ele já investe no Brasil desde sempre, e a estratégia sempre deu certo. Se a estratégia sempre deu certo, para que ele iria mudar a estratégia dele? Além disso, ele tem muita influência aqui no Brasil. Ele conhece muita gente do setor financeiro, então isso ajuda bastante ele a investir aqui no Brasil de forma melhor. Ele tem vários contatos aí, conhece muita gente aqui no Brasil, conhece gestores de fundos, etc. Então para ele é bem melhor investir aqui no Brasil. E ele entende muito aqui do Brasil, já está há 50 anos. Tem uma pergunta, na verdade, eu queria mais saber a opinião da Luísa, porque o Barsi já falou, ou se não falou, falaram por ele, se tá na internet é verdade, né? Que, assim, não compra seus dividendos, Barsi Luiz. Que, por exemplo, você olhar a bolsa em dólar é uma besteira, e também, acho que pelo histórico do Barsi, ele concentrou os investimentos dele no Brasil, né? E a gente, num momento ali de valorização do dólar e tal, faz sentido você ter parte do patrimônio dolarizado ou de alguma forma, seja através de BDRs ou empresas que tenham o teu, sei lá, uma Suzano que tem, né, muito do seu valor atrelado ao dólar, você pensar nesse tipo de investimento, né, para se proteger. Para mim o Barsi de fato mostra que teve uma resiliência, porque fazer isso em reais, né, e ter o patrimônio que conseguiu fazer, de fato ele fez muito bem feito. Eu queria entender a sua visão, né? Hoje você também olha para o exterior, você acha que é importante se expor a outras moedas ou não? A estratégia de dividendos fica de fato concentrada na moeda doméstica? Como que é a sua visão hoje com relação a isso? Esse é um assunto muito pertinente, eu acho importante a gente discutir isso, porque é muito fácil você olhar para trás, você fazer o cálculo. Pô, o Barsi poderia estar muito mais bilionário se ele tivesse pegado a estratégia dele e feito isso nos Estados Unidos, por conta dessa, né, da questão da moeda. Será que é tão simples assim? Eu tenho as minhas dúvidas, porque boa parte da estratégia é isso, é você ter o contato. Imagina, meu pai tem o e-mail do presidente, do RI das empresas, pô, e ele manda a pergunta pelo RI e o cara responde pra ele. Então, faz parte hoje, por conta de todo esse know-how que ele tem de 50 anos de mercado, estar próximo das empresas e ter esse contato é parte importante para o motivo do qual a estratégia deu certo, né? Estar perto das empresas do qual você é sócio. Então, por isso que eu tenho sérias dúvidas se essa mesma estratégia aplicada de longe daria tão certo assim. Não acho que daria certo, mas não é tão fácil assim quanto se diz. E segundo, na época que ele começou, imagina, não sei nem se era possível você fazer isso na época com pouco dinheiro. Você tinha que ser milionário para valer a pena fazer isso. Realmente, quando ele começou era eu diria que essa democratização, essa facilidade de você investir lá fora começou o quê? Há menos de 5 anos. Você simplesmente pode abrir uma conta lá fora, remessa online, na veia, acabou. ETF, e é isso. Recebe o seu dividendo lá fora e tá tranquilo. Mas Sobre fundos imobiliários, o Barsi também não gosta muito de fundos imobiliários. Ele prefere investir em empresas. E também não recomenda shoppings por ser varejo. Ele também não investe em fundos imobiliários, ele investe 100% em ações especificamente. E renda fixa ele falou que só serve para perder dinheiro. São palavras polêmicas. Mas ele deve usar um pouco ali de renda fixa sim para fazer caixa, para aproveitar algumas oportunidades. Mas quase 100% do patrimônio dele são ações de empresas brasileiras. Pronto, agora que eu falei sobre o Luiz Barsi, vamos falar sobre a minha opinião. Eu gosto da estratégia do Luiz Barsi. Eu uso ela para as minhas ações. É uma estratégia mais conservadora. Até porque é impossível falar que a estratégia dele é ruim, pois ele ficou bilionário, né? E eu não sou bilionário ainda. Não faz nem sentido eu falar que a estratégia dele é ruim ou coisa do tipo. Mas hoje em dia eu acho que dá para aperfeiçoar a estratégia dele, acrescentando mais alguns recursos.
Porque hoje em dia a facilidade de se investir no exterior é muito grande. Então talvez você consiga equilibrar ali o exterior com empresas brasileiras, já que hoje em dia você criar uma corretora e mandar dinheiro para fora é muito fácil. Já eu uso o método dele nas minhas ações, né? Porém, eu não invisto em telecomunicações. Eu uso o BEST dele sem o T. Além disso, minha estratégia principal no começo é focar em ganhar um salário mínimo de dividendos mensais. Depois que eu bater essa meta, eu tô pensando em alocar 50% exterior e 50% Brasil. E ir balanceando a carteira. Essa estratégia que eu aprendi a adotar mais pra frente, depois de bater a minha meta, né, do salário mínimo. E você, qual é a sua estratégia de investimentos? Comente aí embaixo. Você concorda com a estratégia do Barsi? Deixe aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje. Se você quer ver a minha carteira de investimentos, clique no vídeo que está aparecendo. Valeu, fui!